semana passada, gravando o módulo de sistema urinário para o meu preparatório para residência em patologia veterinária, eu expliquei sobre urolitíase e uma das consequências da urolitíase é a peritonite. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que é a peritonite e quais são as causas de peritonite em diversas espécies de animais domésticos. Peritonite é a inflamação do peritônio, que é aquela membrana fina que reveste a parede da cavidade abdominal, dos órgãos da cavidade abdominal e da cavidade torácica também. Nisso também estão inseridos o omento e o mesentério. As peritonites acontecem porque existe algo estranho ali naquela cavidade e que não deveria, obviamente, estar ali. Pode ser algo tóxico, cáustico, alguma bactéria, um vírus ou até um tecido neoplásico. E na tentativa de destruir este algo estranho, o organismo lança mão de seus mecanismos inflamatórios, dentre eles a fibrina e as células inflamatórias. E todos esses elementos irão em direção àquela região que está afetada. E então se institui um quadro de peritonite. Em resumo, um agente estranho entra em contato com o peritônio, o organismo tenta se defender e acontece a inflamação. Agora, quais são as causas de peritonite nos animais domésticos? Existem situações específicas em que a peritonite vai acontecer. Essas situações específicas são, em resumo e de forma geral, quando extravasa conteúdo gástrico ou intestinal para o abdômen, quando um órgão é excessivamente manipulado, por exemplo, em uma cirurgia ou até em uma palpação retal, quando extravasa urina para o abdômen ou conteúdo uterino. E, por último, algum tipo de inflamação sistêmica, viral ou bacteriana. Mais especificamente, agora eu vou te dar alguns exemplos sobre essas situações. Em relação a conteúdo gástrico ou intestinal sendo liberado na cavidade abdominal, isso vai acontecer quando existir ruptura de alguma alça intestinal ou algum pré-estômago, no caso de ruminantes, ou até o estômago. Ruptura de estômago em equinos, em cães, ruptura de abomase em bovinos. E as causas de ruptura são diversas, desde uma manipulação realmente excessiva, no caso de uma manipulação por palpação retal inadequada ou agressiva demais, até úlceras que se desenvolvem a partir da alimentação dos animais, ou por estresse, ou até mesmo pela administração de anti-inflamatórios não esteroidais por tempo prolongado. Eventualmente, essas úlceras podem se romper. No caso do extravasamento de urina para o abdômen, segue a mesma lógica dos exemplos anteriores. Toda vez que extravasar urina para o abdômen, significa que há ruptura de parede de bexiga. E a ruptura de bexiga é causada por neoplasias que se obstruem, que destroem a parede, ou urolitíases, que são muito mais comuns do que uma neoplasia obstruindo o fluxo urinário. Quando existe conteúdo uterino na cavidade abdominal, isso significa que há ruptura de útero. Nessas situações, o principal exemplo é a piometra em cadelas. É o acúmulo de pus na cavidade uterina. Eu falei um pouquinho sobre isso, sobre como acontece a piometra de uma forma muito simples em um vídeo anteriormente. Vou deixar um card aqui em cima para depois você chegar até lá e aprender um pouco mais sobre isso. E por fim, as infecções sistêmicas podem ser de origem viral ou bacteriana e podem afetar também o peritônio. Um exemplo é o vírus da peritonite infecciosa felina, que é um coronavírus. Ele vai infectar e causar inflamação e necrose da parede dos vasos sanguíneos do organismo inteiro, levando à formação de granulomas ou piogranulomas. Por causa da lesão dos vasos sanguíneos, do dano aos vasos sanguíneos, extravasa fibrina e outros tipos de elementos que vão causar a peritonite. Em relação às bactérias que são capazes de fazer isso, existem Glycerella parasuis, que é o antigo Haemophilus parasuis, que é o causador da policerosite fibrinosa em suínos, ainda em suínos, Mycoplasma, da espécie Iorrhines, e até Streptococcus suis. Todos eles são causas de peritonite fibrinosa nos suínos. Eu espero que tenha feito um pouco de sentido para você sobre como as peritonites acontecem
algumas das principais causas e o que você deve investigar a partir do momento que enxergar uma peritonite durante a necrópsia, que é basicamente procurar a fonte da ruptura, a origem da ruptura, ou outros tipos de lesões associadas, principalmente em relação às infecções sistêmicas. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo.